E aí, tudo certo? Vamos entender um pouquinho como é que se organizou a sociedade lá na antiga Mesopotâmia? Se não assistiu, eu gravei um outro vídeo, que vai aparecer no card aqui em cima, onde eu comento sobre a origem da Mesopotâmia, sobre os primeiros povos que se organizaram naquela região, na região lá entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Mas a gente precisa também entender como é que era a organização desses povos, porque a estrutura da sociedade lá na Mesopotâmia, ela era muito hierarquizada. Sabe o que isso quer dizer? Que havia uma hierarquia muito rígida dentro dessa sociedade. Ou seja, ela se organizava de uma maneira onde alguns eram mais importantes, tinham uma importância maior dentro da sociedade por causa do trabalho que eles desempenhavam. Alguns também eram necessários socialmente, mas não eram tão valorizados dentro da sociedade. Bom, a gente usa o sistema de pirâmide social para a gente conseguir entender um pouquinho várias coisas através desse desenho da pirâmide. Como, por exemplo, a pirâmide ela tem um topo. Quem está no topo é quem tem maior autoridade dentro dessa sociedade. Então, quem está no topo aqui é o rei. E se a gente for pensar, o rei é uma pessoa. Então, em quantidade de pessoas, ele é um número bem menor do que quem está lá na base, do que quem está lá embaixo da pirâmide. Ao mesmo tempo, quem está na base da pirâmide, quem está lá embaixo, não são tão bem valorizados dentro da sociedade quanto é o rei. Então, quem está na base são muito mais pessoas, mas também com muito menos poder. À medida que vai subindo nessa pirâmide, a gente vai tendo um pouco menos de pessoas, mas um pouco mais de poder. Um pouco menos ainda de pessoas, um pouco mais de poder. Até que a gente chega lá no topo da pirâmide, onde tem uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas com muito poder. Aqui no topo a gente tem o rei. Vamos lembrar da figura do líder do bando lá na pré-história. Quem era o líder do bando? Era aquele que conseguia conduzir melhor as caçadas, era aquele que tinha uma maior capacidade de organizar toda a estrutura daquela aldeia, daquele grupo de pessoas ou daquele bando. Aqui a gente tem uma imagem que daí já é dos assírios, onde a gente percebe um rei sendo atacado por um leão, representando essa ideia de que venha o que for, venha o inimigo que for, seja ele uma grande fera, seja ele um exército inimigo, o rei é aquele que vai garantir a proteção do seu povo. Então, a sociedade mesopotâmica tem no seu topo o rei, porque o rei é essa figura garantidora da paz, garantidora da segurança. É aquele que promete ao seu povo que vai manter o seu povo seguro. Para isso, o rei, o trabalho, a função do rei vai ser organizar toda essa sociedade, organizar toda essa proteção. Então o rei não vai fazer outros tipos de trabalho. Como o rei não vai fazer outros tipos de trabalho e o rei precisa da colaboração financeira de todos para que as coisas que ele precisa possam acontecer, para que ele possa preparar armas para o seu exército, para que ele possa colocar muros ao redor do seu território, para que ele possa preparar esse exército, para que ele possa criar pontes, para que ele possa criar diques, canais de irrigação, enfim, para que tudo isso possa acontecer, o rei precisa ter uma organização de impostos, ou seja, aquilo que as pessoas vão abrir mão daquilo que elas produzem para que seja entregue ao rei. E assim o rei vai administrar tudo isso. Hoje a gente faz isso por dinheiro. Lá na Mesopotâmia, essa cobrança de impostos ela era feita muito mais baseado em produção. Aquilo que era produzido, o rei ficava com parte do que era produzido e assim ele podia comercializar aquilo que era entregue na forma de impostos e dessa maneira poder construir aquilo que era necessário ou adquirir ou preparar aquilo que era necessário dentro do seu território. E já na Mesopotâmia, o poder político era centrado nos homens. Ele era passado de pai para filho. Tá? As mulheres não participavam de chegar ao topo do poder. Era um sistema hereditário, ou seja, que passava de pai para filho. O rei governava e já preparava o seu filho mais velho para que quando ele morresse, o seu filho assumisse. Era assim que funcionava o sistema político na Mesopotâmia. Era uma realeza, porque tinha um rei, hereditária, porque ela ia passando de pai para filho. Só que esse rei não conseguia organizar tudo isso sozinho, né? Ele é uma única pessoa para dar conta de um monte de coisas. Então ele precisava de pessoas que permitissem que ele conseguisse governar da melhor maneira. Então aqui ó, nós temos na parte de baixo do rei, dentro dessa pirâmide, um grupo social que tem muita importância dentro dessa sociedade, por isso eles estão quase no topo, mas que não chegam a ter o mesmo poder e a mesma autoridade que o rei. Eles são os militares,
muito importantes para garantir a defesa do território. Eles são os nobres, muito importantes para ajudar o rei a conseguir governar. Esses nobres são aqueles que vão cobrar os impostos, são aqueles que vão ajudar a organizar toda a estrutura social, organizar as obras públicas, a formação dos exércitos. Eles vão cuidar de toda a administração junto com o rei. E tem também a figura do sacerdote, que é uma figura que faz a ligação do terreno com o espiritual, ou seja, é aquele que faz uma ligação do ser humano com os deuses, porque a sociedade mesopotâmica acreditava em vários deuses. Logo abaixo, nós temos outros grupos sociais formados por pessoas que também eram importantes dentro da sociedade, mas um pouco menos importantes do que os que estão em cima. Quem eram eles? Os comerciantes, que eram aqueles que levavam os produtos que estavam sobrando numa cidade para comercializar, para vender na outra. Os escribas, que eram aqueles que cuidavam da escrita. Esses escribas eles eram bastante valorizados, porque na sociedade da Mesopotâmia, poucas pessoas sabiam ler e escrever. E se a gente olha aqui quais eram os símbolos que eles usavam, né, da escrita cuneiforme, a gente entende por que tão poucos sabiam ler e escrever, né? Porque imagina identificar todos esses códigos aqui. Para nós hoje é muito mais simples, né, pelo formato de letras que a gente conhece. Mas dominar esses códigos aqui era extremamente complicado. Então, era uma elite, eram pouquíssimos aqueles que conseguiam dominar esses códigos, saber esses códigos. E eles tinham uma importância dentro da sociedade, porque eles eram os poucos que sabiam ler e escrever. Pensem que nessa sociedade na Mesopotâmia, muitas vezes o próprio rei não sabia ler e escrever. Quem assessorava, quem ajudava o rei nesse sentido, eram os escribas. Esses escribas podiam ser nobres, mas nem sempre. A nobreza, ela tem a ver com uma nobreza de sangue, ou seja, a pessoa nasce nobre. Nem sempre esse escriba nasceu nobre. Ele pode ter nascido numa outra classe social, num outro grupo social, então ele pode estar num degrau abaixo ali dessa pirâmide. Mas, de qualquer forma, ele era uma figura importante dentro dessa sociedade, porque ele controlava ali os códigos de escrita. E a gente tinha também os artesãos, que eram aqueles que cuidavam de diferentes formas de artesanato, desde a produção da cerâmica ou da carpintaria, né, de produzir objetos de madeira, até aquele que já dominava o ferro, que daí poderia fazer armas, enfim, diversos tipos de trabalhos manuais eram feitos então por esses artesãos. E lá embaixo na pirâmide a gente tem os camponeses e escravos. Bom, vamos lembrar que quem está na base da pirâmide, quem está lá embaixo, é uma grande quantidade de pessoas, mas sem nenhum poder dentro dessa sociedade. Eles trabalhavam muito, mas não mandavam quase nada, tá? Os camponeses, eles não eram escravizados, eles eram pessoas livres. Então, o que diferencia os camponeses dos escravos é que os camponeses eram livres, eles trabalhavam em troca de algum tipo de pagamento, que, vamos lembrar, nem naquela época não se usava ainda o dinheiro como nós conhecemos hoje, pelo menos não de uma forma como é atualmente, né, onde todo mundo pode utilizar esse tipo de negociação por dinheiro. Os camponeses eram aqueles que trabalhavam no campo, então eram aqueles que cuidavam da agricultura e que cuidavam da criação de animais. Olha só, lá na pré-história isso era extremamente importante, a vida deles era cuidar da agricultura e cuidar da criação de animais porque eles precisavam comer. Agora, já nessas sociedades da antiguidade, lá na Mesopotâmia, esses camponeses, que era quem fazia esse trabalho de cuidar do alimento necessário, já não tinham mais a importância que tinha antes, porque agora outros grupos passam a ser mais importantes dentro dessa sociedade. E quem eram os escravos? Havia dois motivos que levava alguém a ser escravizado na Mesopotâmia. Um deles eram os prisioneiros de guerra, ou seja, aqueles que perdiam a guerra para o seu adversário, eles se tornavam escravizados. Então eles não nasciam escravizados, eles eram escravizados porque perdiam a guerra. O outro tipo de escravidão era uma escravidão por dívida. Quem não conseguia pagar as suas dívidas podia se tornar escravizado até que pagasse a sua dívida. Então aqui é importante a gente destacar: ninguém nascia escravizado na Mesopotâmia, se tornava escravizado, ou porque perdeu a guerra, ou porque tinha dívidas. E essa escravidão não necessariamente ela era para o resto da vida. Quem era escravo porque não pagou as suas dívidas
era escravizado exatamente para pagar suas dívidas. Já que não conseguiu pagar de uma outra maneira, trabalharia de graça para a pessoa que lhe emprestou o dinheiro até que pagasse por completo a sua dívida. Então ela podia, dependendo do tamanho da dívida, trabalhar lá uma semana, um mês, um ano, 10 anos e assim pagar a sua dívida. Então não era uma escravidão para o resto da vida. Mas esse grupo social estava lá na base, estava lá embaixo, dentro da importância que tinha nessa sociedade. Bom, como é que a gente sabe disso, né? Muitas das informações que nós sabemos hoje dos mesopotâmicos, eles deixaram registrados de diferentes maneiras, ou pela escrita cuneiforme, ou por desenhos, né, pinturas que eles fizeram, como esse daqui, que é o estandarte de Ur, de uma das primeiras cidades formadas na Mesopotâmia. E ela traz um monte de informações e a gente vai ver algumas delas. Por essa imagem, por exemplo, que está nesse estandarte, a gente pode ver o tipo de criação que eles faziam, né? Eles criavam boi, vaca, né, gado, e eles criavam carneiros, cabritos, porcos, isso tudo por informações que a gente vai buscando nessas imagens. E eles também utilizavam não só a produção da carne desses animais, né, mas eles também extraíam o leite, a lã e outros derivados possíveis da gordura animal, enfim. Aqui a gente percebe informações relativas à guerra para essa sociedade mesopotâmica, o soldado inimigo aqui caído, a gente percebe os carros de guerra que eles usavam, né? Essas carruagens onde eles amarravam num cavalo e assim avançavam nas guerras. Então, tudo isso a gente pode ir identificando a partir dessas imagens produzidas por aquela população que viveu lá na Mesopotâmia há milhares de anos atrás. Inclusive, esse estandarte da cidade de Ur, ele é de 2500 a.C., ou seja, ele tem 4500 anos e traz todas essas informações de como é que viviam esses povos lá na antiguidade. Saí da tela um pouquinho para mostrar esse estandarte, uma parte desse estandarte, na verdade, né, que ele tem dois lados. Ele tem o lado da paz e o lado da guerra. Esse aqui é o lado da guerra, tá? Notem que aí tem todos os instrumentos de guerra que eles usavam, que a gente pode identificar por aqui, né, as lanças e tudo mais, né, as armas de guerra. A gente percebe aqui, ó, a figura maior. Isso é algo muito característico dos povos da antiguidade. Nas pinturas, nas cerâmicas produzidas por eles, em todo tipo de arte produzido por esses povos, o rei sempre é a maior figura. Então percebam que aqui no centro, né, está o rei. Também dá para saber que é ele porque ele tem um cetro, né, que é o símbolo do poder do rei. Ele, então, o maior de todos aqui, podem notar que de um lado tem o exército do rei, aquele que está trazendo algumas pessoas para o rei, e aqui na frente quem são essas pessoas? Aqui são os prisioneiros de guerra que estão sendo trazidos para o rei, em demonstração de que eles conseguiram vencer a guerra, né, que são os vitoriosos. Aqui depois a gente tem também as armas de guerra, né, e tal. Então, nós podemos identificar aqui a importância do rei dentro dessa sociedade, porque todos se remetem a ele, trazem as informações a ele, e a gente também pode observar, por exemplo, a informação sobre a escravidão desses povos. Bom, os povos da Mesopotâmia, como vocês podem ver aí nessa imagem, eles tinham vários deuses, ou seja, eles eram o que nós chamamos de politeístas. Em geral, cada cidade tinha o seu deus protetor, ou cada povo tinha o seu deus protetor. Os assírios, por exemplo, eles lutavam e eles eram um povo muito guerreiro porque eles acreditavam que assim eles agradavam o deus Assur, o seu deus principal. Aqui a gente tem outros deuses da Mesopotâmia. Na cidade de Ur, por exemplo, eles cultuavam Anum, que era então o deus pai de outros deuses. Ishtar, a deusa do amor e da fertilidade, também era cultuada na cidade de Uruk, mas em várias partes da Mesopotâmia também. Enlil, que era o deus dos ventos, era o deus protetor da cidade de Nippur. Shamash era o deus sol. Enki era o deus dos rios, o deus das águas doces. Então, cada deus cuidava de um setor da natureza, de uma proteção dentro da natureza, e também podia ser o protetor de uma cidade. E os mesopotâmicos acreditavam que os deuses cuidavam de tudo na vida da população, né? Então eles precisavam sempre agradar esses deuses. Eles acreditavam que os deuses tinham não só aspecto humano, né? Não só aparência humana, como vocês podem perceber aí, né? As deusas se parecem com mulheres, os deuses se parecem com homens, mas eles também tinham um humor parecido com os dos seres humanos e sentimentos parecidos também.
Então, o humor, por exemplo, era instável. Às vezes, os deuses estavam felizes e daí faziam coisas boas para o povo, às vezes eles não estavam tão felizes assim e mandavam coisas ruins para os povos. Como é que eles achavam que podiam agradar esses deuses para que sempre pudessem os deuses estarem bem e fazer as coisas acontecerem da maneira como eles gostariam? Então, ofereciam oferendas, levavam oferendas para esses deuses, desde alimentos até animais, para que eles pudessem ser sacrificados e oferecidos a esses deuses. Era uma forma deles manterem os deuses felizes. E que eles achavam que quando eles não faziam as coisas certas, os deuses puniam. E aí vinha a fome, vinha a guerra, vinha o sofrimento, vinham as tempestades, vinha tudo de ruim. Então eles precisavam sempre manter os deuses felizes, manter os deuses satisfeitos. Então por isso que eles faziam as suas oferendas a eles. Desde os sumérios, eles já utilizavam esse templo que nós chamamos de zigurate. O zigurate, ele era um grande templo com uma estrutura muito grande. Sempre o santuário, né, o local onde eram feitas oferendas para o deus, eram lá no alto. Podia ser de um ou de mais deuses, então o santuário nem sempre era a um deus só. Aqui a imagem ela não está em português, né? Ela está em espanhol. Mas vocês podem identificar aqui as informações, né? Até porque eu vou traduzindo aqui, ó. Aqui seria a escada principal, que vai levando até o zigurate lá no alto, até o templo, né, o santuário lá em cima. Tem um templo central aqui, que era, em geral, onde a maior parte da população tinha acesso. O santuário lá em cima, a capela central lá no alto, ela era restrita, essa aqui ó, lá no alto, ela era restrita mais aos sacerdotes, aqueles que cuidavam da relação dos homens com os deuses. Então, era uma capela mais fechada. Claro que o rei e os nobres podiam também ter acesso, mas ela não era acessível a toda a população. Quando havia, por exemplo, procissões dos povos até esses zigurates, onde eles iam conduzindo oferendas até lá, eles iam até o templo central, esse daqui. Claro que esses zigurates podiam ser de diferentes maneiras, podia ter alguns onde havia só um templo, não havendo separadamente, tá? Mas, em geral, havia um templo central e o santuário lá no alto. E todos eles eram furadinhos ali para ter saídas de água, porque toda essa estrutura aqui, né, quando chovia, precisava ter como a água escoar, né, até porque vocês podem perceber que havia vegetação ali nos templos. Então, era uma forma de fazer com que a água saísse e o templo não infiltrasse a água e assim, mais cedo ou mais tarde, desmoronasse. Para vocês verem como esses povos já tinham um conhecimento de arquitetura, de engenharia, para poder pensar nisso, né? E impedir assim a queda desse templo gigantesco. E eu termino falando do Código de Hammurabi porque ele nos ajuda a entender o quanto essa sociedade mesopotâmica ela era hierarquizada, ou seja, que havia uma hierarquia social, que havia alguns mais importantes que outros. O Hammurabi foi um dos grandes imperadores dos babilônios. Ele criou um código de leis, onde ali é o que está aqui abaixo da imagem dele, né? Está escrito todo o código de leis, é um monte de escritos aqui, dizendo então o que a população podia, não podia, como é que seriam as punições caso a população fizesse algo de errado. Só que esse código de Hammurabi, ele mostra o quanto a sociedade era desigual. Eu vou ler alguns trechinhos do código para vocês perceberem como as pessoas não eram tratadas de uma mesma maneira. Por exemplo, o artigo 8º da lei diz assim: se um médico tratou a ferida grave de um homem e lhe causou a morte ou lhe inutilizou o olho, as suas mãos serão cortadas. Punição grave, né? O 9 já diz assim: se um médico tratou a ferida grave de um escravo e lhe causou a morte, ele dará escravo por escravo. Ou seja, se ele matou um homem livre, ele vai ter suas mãos cortadas. Se ele matou um escravo, alguém que não tinha a mesma importância social dentro dessa sociedade, ele não teria suas mãos cortadas. Ele apenas teria que entregar um outro escravo em troca. Vamos ver em caso de roubo o que acontecia. Se um homem livre roubou um boi, ou uma ovelha, ou um asno, ou um porco, ou um barco, se é de um deus ou do palácio, ou seja, se é do templo lá do zigurate ou do palácio, deverá pagar 30 vezes. Então, sei lá, roubou um boi, vai ter que pagar 30 bois para compensar aquele boi que foi roubado. Se é de um homem livre, indenizará 10 vezes. Se roubou do rei, paga 30. Se roubou de um homem qualquer, 10. Se o ladrão não tem como pagar, ele será morto.
Então a punição ela também mostra essa hierarquia dentro da sociedade. Se tu roubou e pode pagar, tudo bem. Roubou um boi, paga 10 bois lá pro cara de quem tu roubou. Roubou do rei, tudo bem, devolve 30 bois agora para o rei. Ah, tu não tem como pagar? Tu é um escravo, tu é um camponês, não vai ter condições? Então tu vai ser morto. Isso mostra como a punição ela reflete na hierarquia social, em como a sociedade está organizada. Quem tem mais é punido não da mesma maneira do que aquele que tem menos. Então, embora tivesse algumas leis que fossem iguais para todos, como por exemplo, se um filho bateu em seu pai, cortarão a sua mão. Essa é uma punição que atingiria todos. Se um homem livre destruiu o olho de um outro, destruirão seu olho. Se um homem livre arrancou um dente de um outro homem livre, igual a ele, arrancarão seu dente. Por isso que vem aquela ideia do olho por olho, dente por dente, da lei de Talião, né, que é uma das leis que faz parte desse Código de Hammurabi. Só que quando a gente resume o Código de Hammurabi a essa ideia do olho por olho, dente por dente, a gente traz a ideia de que todos eram tratados da mesma maneira, mas não. Né, escravizados não eram tratados da mesma maneira como um homem livre. E mesmo homens livres não eram tratados da mesma forma como aqueles que estavam num grau superior na sociedade. Olha só um exemplo. Se um pedreiro edificou uma casa para um homem livre, o que já mostra que talvez esse pedreiro não tenha a mesma importância social que esse outro homem livre. Não fortificou o seu trabalho e a casa que construiu. Ela caiu e matou o dono da casa. Esse pedreiro será morto. Então a punição para ele vai ser uma punição extrema. Por quê? Porque como eu já mostrei em outros exemplos, né, a punição ela era mais severa à medida que, dentro da pirâmide social, o indivíduo estivesse mais lá na base, mais lá para baixo. Então quanto menos importante ele fosse naquela sociedade, maior punição ele sofreria. E depois, na Mesopotâmia, essa organização social, essa estrutura da sociedade vai ficando cada vez mais organizada, cada vez mais hierarquizada, separando cada vez mais os grupos sociais ao longo de toda a antiguidade. Então, estudando outros povos, a gente também vai ver que eles se organizavam, mas a Mesopotâmia ela vai dar esse modelo de organização social para os povos que vêm na sequência. Eu espero que tenha sido possível entender então um pouquinho sobre a Mesopotâmia. Se ficou com dúvida, deixe nos comentários. Obrigado por chegar até aqui, então, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.